is when they really started to stray away from cast iron pots. So it fits in with the time period of 1700s. It could go into the 1600s. Wow, quite stunning. Oh my gosh. Emma Culligan acaba de fazer o que gerações de caçadores de tesouros, estudiosos e especialistas não conseguiram. Ela localizou com precisão o ponto exato onde está enterrado o lendário tesouro de 300 milhões de dólares da Ilha Oak. Chega de teorias, chega de especulações, chega de perseguir sombras no pântano ou de perfurar às cegas o poço do dinheiro. A descoberta de Emma não é um palpite. É a primeira localização comprovada por dados concretos, geometria ancestral e confirmação física no terreno. Com uma única ação, ela derrubou 200 anos de suposições e revelou um padrão oculto que estava mesmo debaixo dos pés de todos. E no momento em que as suas coordenadas se confirmaram, todo o mistério da Ilha Oak começou a mudar. Porque se Emma tiver razão, e tudo indica que sim, o verdadeiro tesouro não está onde todos pensavam. Está num lugar muito mais estratégico, muito mais protegido e muito mais significativo do que qualquer equipe anterior alguma vez imaginou. Antes de começarmos, não se esqueça de gostar e subscrever, porque o que está prestes a ouvir pode ser o mais perto que alguém já esteve de desvendar o maior segredo de Oak Island. Na manhã em que Emma Culligan voltou a pisar Oak Island, todo o local pareceu inspirar. Não os ventos fortes e inquietos que a equipa enfrentou durante toda a temporada, mas uma quietude estranha, como se a ilha estivesse à sua espera. Movia-se com uma determinação silenciosa e precisa que até Rick Lagina reparou assim que ela saiu da carrinha. Havia algo nos seus olhos, uma certeza tácita, como se não estivesse a voltar para procurar. Ela estava a voltar para confirmar algo. Rick tinha visto especialistas, teóricos, engenheiros, investigadores, centenas de pessoas com ideias, mas Emma não andava como alguém à procura de uma teoria. Ela andava como alguém que já sabia onde estava enterrada a verdade. Uma densa neblina matinal pairava baixa sobre o pântano, ondulando em camadas lentas e pesadas que abafavam o som e conferiam ao local um peso quase ancestral. Agarrava-se às botas de Emma enquanto esta caminhava em direção ao centro do pântano. A nevoa envolvendo-a como se a própria ilha não quisesse revelar o que estava prestes a mostrar. Rick seguia-a um passo atrás, observando-a estudar décadas de mapas topográficos, mapas que ele contemplara durante metade da sua vida, mapas sobre os quais todo o legado da Ilha Oak fora construído. No entanto, Emma examinava-as como se estivessem escritas numa língua ressuscitada dos mortos. Ela traçava linhas tênues e ignorava as proeminentes. Detinha-se em manchas sombreadas que a maioria dos investigadores descartava. E de cada vez que o dedo dela se fixava num pormenor, Rick sentia uma pressão familiar no peito, a mesma que sentira nas noites em que acreditava estarem prestes a descobrir algo. Pela primeira vez em anos, a ilha não parecia adormecida, silenciosa ou teimosa. Parecia ativa, como se algo debaixo da lama, da água e da pedra tivesse finalmente ouvido a pessoa certa chegar. A promessa que assombrou gerações, o tesouro sussurrado de 300 milhões de dólares, o cofre secreto também sussurrado, de repente já não pareciam uma lenda. Pareciam próximos, demasiado próximos. Emma ajoelhou-se perto do centro do pântano, pressionou os dedos enluvados na terra úmida e assentiu para si mesma, como se confirmasse uma suspeita íntima. De seguida, ela fez um gesto para que a equipa se aproximasse. No instante em que o seu equipamento emitiu um sinal, a mudança foi instantânea. Uma ligeira distorção apareceu sob o olho do pântano, subtle, quase fantasmagórica, mas inegavelmente presente. Rick franziu o sobrolho. Já tinha visto sinais falsos, anomalias, falhas no sonar. Mas isto era algo diferente, algo mais profundo. Emma ajustou a frequência e formou-se uma imagem mais nítida. A densidade do solo não correspondia à compressão natural do pântano. Também não correspondia às camadas naturais de sedimentos. Não correspondia a nada que devesse existir sob um pântano natural. Em vez disso, alinhava-se com a assinatura de uma câmara compactada deliberadamente, como solo prensado, estratificado e projetado há séculos. Rick conteve a respiração e, antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, Emma passou novamente o sonar pela zona. Foi então que o ecrã se iluminou com a forma que paralisou todos. Bordas perfeitamente direitas, cantos simétricas, um vazio que não se estreitava nem se contorcia como uma gruta ou uma cavidade de erosão. Aquilo era geometria, precisa, controlada, intentional. A voz de Emma ficou tensa, quase a sussurrar. Isso não é natural.
Alguém construiu isto. A equipa trocou olhares. Não era entusiasmo desenfreado, nem descrença. Havia algo mais profundo. Porque em todos os anos de busca, todos os começos em falso, todas as pesquisas esperançosas que não levaram a lado nenhum, nada. Nunca nada pareceu tão preciso, tão deliberado. Não era uma pista. Não era uma possibilidade. Era um projeto. Rick aproximou-se do ecrã, com o maxilar tenso e as mãos a tremerem ligeiramente. Não estavam perante uma anomalia qualquer. Estavam a olhar fixamente para uma planta, o esboço de um cofre, o tipo de câmara artificial que só se constrói quando se está a esconder algo tão valioso, tão perigoso ou tão transformador para o mundo que é preciso protegê-lo de gerações de buscadores. Os olhos de Emma brilhavam com um misto de adrenalina e absoluta certeza. Este é o coração da ilha, disse ela. Não era uma hipótese. Nemam talvez. Era uma afirmação, mas ela não tinha terminado. Começou a consultar esquemas templários arquivados no seu tablet, diagramas de armazenamento do século XIV, plantas arquitetônicas de abóbadas subterrâneas, sistemas de câmaras desmontáveis, túneis de desvio. Em seguida, sobrepôs as imagens digitalizadas do pântano de Oak Island a tudo isto. As formas coincidiam, os ângulos coincidiam. Até as medidas do vazio eram tão precisas que Rick não tinha a menor dúvida. Ela explicou como os cofres templários medievais usavam frequentemente camadas falsas de sedimentos para disfarçar as suas entradas, especialmente quando escondiam tesouros em territórios estrangeiros. Construíram câmaras compactadas sob o solo úmido, porque o ambiente encharcado preservava a madeira, retardava a decomposição e desencorajava as escavações não autorizadas. Rick lembrou-se subitamente de uma história que o pai lhe contara, um conto estranho, meio embriagado, transmitido através da sua família. Algo sobre um ninho subterrâneo sob o pântano, um lugar onde os antigos caçadores de tesouros acreditavam que algo importante tinha sido escondido. Sempre presumira que se tratava de folclore, uma velha lenda embelezada criada para assustar as crianças. Mas, ali parado, perante os dados de Emma, percebeu que aqueles sussurros talvez fossem o mais próximo da verdade que alguma vez tinham tido. Emma continuou, abrindo o mapa da rota dos Templários da Nova Escócia, aquela que os historiadores sempre insistiram conter imprecisões. Ela apontou para uma placa em falta perto da ilha Oak, uma placa que durante muito tempo fora descartada como um erro de cartógrafo. Mas quando ela alinhou aquele símbolo em falta com a sua nova coordenada, tudo se encaixou na perfeição. O ângulo do túnel, a posição da câmara, a localização do pântano. Cada peça encaixava num padrão que tinha sido ignorado durante séculos. E depois ela revelou a parte que mudou completamente a atmosfera à volta deles. Esta câmara não era apenas para ouro, disse ela. Era um repositório, um selo, um local para proteger documentos, possivelmente até artefactos, que nunca deveriam ser encontrados a não ser que alguém compreendesse o código. Rick olhou fixamente para ela. Se ela tivesse razão, não estavam apenas perante um tesouro de 300 milhões de dólares, mas antes perante um cofre que poderia reescrever a história da América do Norte. Um cofre concebido com propósito, construído com precisão e escondido sob um pântano que nunca deveria ter sido descoberto por mãos comuns. Pela primeira vez desde que Rick Lagina pisou Oak Island, há décadas, o tesouro não parecia mítico. Parecia mensurável, rastreável, real. Sem dizer uma palavra, Emma dirigiu-se para a mesa com os mapas e estendeu uma sobreposição transparente sobre as digitalizações. Rick inclinou-se para a frente enquanto as linhas formavam círculos, arcos e ângulos, astronômicas, não estruturais. Ela tocou no centro e a renderização digital mudou, destacando o campo estelar tal como teria aparecido em 1347. Instantaneamente, a coordenada do pântano que acabavam de sondar alinhou-se com um eixo invisível que se estendia para norte. Rodando a projeção, posicionou Polaris diretamente acima do centro do pântano. A coordenada não era aleatória. Ela espelhava a estrela polar com precisão matemática. Emma explicou que os primeiros cofres templários não estavam apenas escondidos com marcadores na superfície. As suas entradas, túneis e câmaras secundárias estavam codificadas em geometria celeste. Sem saber o ano estelar correto, os exploradores procuravam sempre no sítio errado. Sobrepôs uma linha do tempo, deslocando a rotação do céu através dos séculos. Rick observou o alinhamento a desalinhar-se, a trajetória das estrelas afastando-se lentamente da coordenada do pântano. Cada escavação nesta ilha, disse Emma, utilizou mapas estelares modernos, não históricos.
estavam todos desalinhados apenas por alguns metros. Alguns metros. O suficiente para condenar qualquer tentativa de fazer com que cada colapso de um túnel parecesse um mero azar. Cada ativação de túnel de inundação parecia aleatória. Quando ela voltou ao alinhamento dos anos 1300, a trajetória das estrelas encaixou perfeitamente, criando uma geometria triangular que apontava para um único vértice, o ponto exato onde Emma se encontrava. Rick nem tentou falar. A compreensão atingiu-o como uma onda gigante. Ela tinha desfeito séculos de interpretações erradas, milhares de horas de trabalho, montanhas de dinheiro e a angústia de dezenas de caçadores de tesouros numa só noite. O mapa, o pântano, o cofre, nada tinha mudado. Mas a perspectiva através da qual a história os via, finalmente, tinha mudado. Antes que a equipa pudesse assimilar completamente a revelação, dirigiram-se para o pântano com a nova coordenada marcada. A primeira sonda rompeu a superfície da água e afundou-se numa lama que parecia mais espessa do que o normal, quase resistente. À medida que penetrava mais fundo, as bolhas subiam das profundezas em rajadas lentas e deliberadas. O pântano não estava a reagir como uma massa orgânica de lama e água. Estava a reagir como algo selado. Marty agachou-se perto da borda, observando os padrões das bolhas. A sensação é de que a pressão está a igualar, disse. Como se tivéssemos acabado de perfurar uma câmara que estava trancada há séculos. As bolhas não eram aleatórias. Vinham impulsos, como se um espaço fechado por baixo delas estivesse a expelir o ar aprisionado. A Emma não se assustou. Ela simplesmente observou a reação e disse que era exatamente o que esperava. Ela explicou que os engenheiros templários eram mestres da ilusão hidráulica. Projetavam camadas de pântano para disfarçar as entradas dos cofres, utilizando a pressão da água para selar e preservar as infraestruturas. A reação não foi um aviso. Foi uma confirmação. Quando o gás se dissipou, um ligeiro aroma subiu de baixo. Rick foi o primeiro a senti-lo. Antigo, rústico, lenhoso. Não madeira apodrecida, mas madeira preservada. O tipo que só aparece quando a madeira estrutural antiga fica privada de oxigênio durante muito tempo. Trocou um olhar com Marty, e ambos sentiram o mesmo impacto. Já não estavam apenas a sondar a lama, estavam a tocar o ambiente original do construtor. Quanto mais fundo a sonda penetrava, mais nítida se tornava a sensação. Camadas de sedimento davam lugar a algo mais duro. Possivelmente muros de contenção compactados com barro ou vigas de teto colapsadas. A tensão superficial do pântano alterou-se, criando ondulações subtis que formavam padrões geométricos. Era como se o pântano não fosse um pântano verdadeiro, mas um disfarce que encobria um sistema arquitetônico. Emma observou as leituras a estabilizarem, as suas expressões a tornarem-se mais incisivas. Tudo o que ela tinha previsto com base no alinhamento celestial estava a confirmar-se na realidade. Os construtores usaram a geometria estelar para posicionar o cofre, a engenharia de zonas úmidas para o esconder e a dinâmica de pressão para o preservar. E agora os três elementos estavam a reagir simultaneamente. Ela deu um passo atrás e abriu uma nova janela no seu tablet. Dados de perturbação sísmica recolhidos durante a última série de ensaios em profundidade. Normalmente, estas varreduras produzem assinaturas caóticas e confusas porque a geologia da ilha estava muito fraturada. Mas com o novo alinhamento aplicado, os dados organizaram-se subitamente. Não numa câmara, mas em algo maior, algo ramificado. Emma ajustou os filtros, eliminando o ruído das frequências mais baixas. E lentamente uma longa perturbação inclinada emergiu por baixo da câmara que já tinham identificado. Rick inclinou-se para mais perto, com a respiração ofegante. Aquilo não era um bolso ou uma cavidade aleatória. Era linear, feito pelo homem na sua consistência. Emma isolou a área, sobrepondo as medições de ângulo. A inclinação correspondia quase na perfeição aos bunkers dos fortes portugueses medievais. Ela explicou que estes bunkers utilizavam frequentemente túneis angulares com dupla função: armazenamento de objetos de valor e rotas de fuga de emergência para quem guardava o armazém. Ao longo dos anos, Rick tinha visto centenas de sinais semelhantes a túneis que se revelaram fendas de lodo ou canais de água. Mas este não. Este apresentava uma assinatura ressonante demasiado suave, demasiado rítmica. Túnel. A equipa observou enquanto ela o traçava cada vez mais fundo na terra. O túnel não terminava onde normalmente terminam os vazios. Em vez disso, fez uma curva suave, seguindo a geometria exata sugerida pelo alinhamento da Polaris. E depois veio a parte que fez arrepiar a pele de todos. A 12 metros para lá da câmara principal, surgiu um eco secundário.
Um vazio retangular com arestas que sustentavam um retorno mais rígido do que a madeira ou o barro. Pedra. A Emma congelou a ração. A digitalização não mostrava tijolos desmoronados ou entulho. Os ângulos eram nítidos e precisos. Ela ampliou a imagem ao máximo que os dados permitiam, e o contorno tornou-se inconfundível. Uma porta de pedra, ainda intacta, intocada pela infiltração de água. Rick sentiu um arrepio na nuca. Sonhara com túneis sob a ilha Oak durante toda a sua vida, mas nunca nenhum fora comprovado. Nunca ninguém havia oferecido a certeza estrutural desta. Este é o túnel mais bem definido que já vimos, sussurrou, mal conseguindo acreditar nas palavras que lhe saíam da boca. Marty não contestou. Ele não conseguiu. As provas eram demasiado claras. Emma aproximou-se do mapa projetado com a voz firme. Este sistema não foi construído apenas para esconder tesouros, disse ela. Foi construído para proteger as pessoas ou permitir que escapassem caso o cofre fosse violado. Um projeto de engenharia de dupla finalidade, RARO, complexo e quase nunca encontrado intacto, especialmente após 7 séculos de intempéries, inundações e interferência humana. E ali estava ela, ainda a manter a sua forma sob o pântano, ainda a guardar o que quer que os templários tivessem trancado lá dentro. Com o túnel totalmente mapeado e o alinhamento das estrelas verificado, Emma orientou a equipa para realizar uma varredura sísmica mais profunda ao longo do corredor preciso. À medida que a sonda avançava, os resultados tornaram-se mais nítidos, revelando um novo conjunto de leituras na extremidade oposta da câmara abobadada. Uma anomalia tão densa que o software apresentou um atraso de meio segundo antes de estabilizar. Não era o eco granulado e inconsistente da madeira. Não era a uniformidade suave da pedra. Era irregular, em camadas, desigual e pesado. Algo metálico, mas não um objeto único. Emma fez zoom enquanto o mapa de densidade mudava para um espectro de vermelhos e pretos, as cores reveladoras de uma massa extremamente elevada. O sinal formava contornos sobrepostos, quase como placas pressionadas umas contra as outras, ou barras colapsadas sob séculos de pressão. Marty inclinou-se sobre o ombro dela, os olhos arregalados ao reconhecer o padrão de frequência. Vira-o em estudos arqueológicos de tesouros europeus desenterrados em Espanha, cofres onde lingotes de ouro, cálices e relíquias cerimoniais se tinham fundido após centenas de anos sob a terra. A assinatura era quase idêntica. A Emma expandiu o campo de massa e realizou um cálculo de peso. O software exibiu as suas estimativas, tendo em conta a densidade, o volume, a profundidade e a resistência. O número que apareceu fê-la inspirar profundamente. Pouco menos de 4.000 libras. Rick piscou, atônito. 4.000 libras de material metálico, enterradas dentro de uma câmara concebida para estabilidade, protegida por alinhamento estelar, selada sob um pântano com pressão controlada. Emma recalibrou, verificando novamente a massa. O número não se alterou. As únicas coisas que poderiam criar uma assinatura tão intensa seriam artefactos metálicos empilhados ou um tesouro concentrado de ouro. Na avaliação atual, mesmo uma fração deste peso já valeria mais de 300 milhões de dólares. E se os objetos não fossem simples barras, mas sim relicários templários ornamentados ou tesouros cerimoniais, o valor real poderia ser muito maior. A câmara não escondia apenas riqueza, mas também intenções. Rick recuou lentamente, incapaz de processar a realidade esmagadora que o atingia. Durante décadas, tinha cavado, peneirado, perforado, digitalizado, teorizado e rezado para que pudesse estar a um passo de obter a prova. E, no entanto, de alguma forma, apesar de todos os anos de progresso, o pântano, este lugar por onde caminharam, estudaram, drenaram, questionaram, descartaram e revisitaram, guardava o seu segredo a centímetros do seu alcance. Lembrou-se dos primeiros dias na ilha, quando ainda era jovem o suficiente para pensar que o tesouro poderia comunicar com eles de alguma forma mística. O seu pai dissera-lhe, certa vez, que o tesouro não estava apenas escondido, mas que desejava ser encontrado pela pessoa certa. Enquanto observava Emma debruçada sobre o scanner, alinhando mapas estelares e linhas sísmicas com a calma certeza de quem decifra uma mensagem codificada, Rick apercebeu-se de algo que nunca ousara considerar. Talvez a ilha estivesse simplesmente à espera dela. Tudo, cada pista falsa, cada escavação falhada, cada colapso, desviara a busca do poço de dinheiro e dirigira-a para este momento. Pela primeira vez, Rick não estava a olhar para uma ilha que lhe resistia, mas sim para uma ilha que respondia à sua mente sã.
Emma cruzou novamente os dados da massa com a inclinação do túnel, refinando os seus cálculos. Os dados comportaram-se para ela como um mecanismo que se desbloqueia, pois a sequência correta tinha sido finalmente inserida. O peso de décadas pressionava Rick com tanta força que teve de se apoiar na mesa de equipamento para se estabelecer. Olhou fixamente para Emma, a voz quase num sussurro. Pode ter desvendado o mistério da ilha. A Emma não respondeu. Ela já estava a consultar esquemas estruturais dos últimos 200 anos de teorias de escavação, os diagramas do Poço do Dinheiro, os túneis de inundação, os desabamentos das estruturas de contenção, as míticas camadas de troncos. Ela analisou cada uma delas digitalmente e depois sobrepôs-as às novas digitalizações do pântano. O que surgiu não foi uma contradição, mas sim uma correção. Durante gerações, os caçadores de tesouros presumiram que o Poço do Dinheiro era o epicentro, mas Emma apontou falha após falha, as inconsistências nos relatos antigos, a impossibilidade de certas façanhas de engenharia atribuídas aos construtores, o facto de que nenhum engenheiro medieval criaria uma entrada vertical para um repositório de valor inestimável. O Poço do Dinheiro não era um cofre, nem sequer foi concebido para guardar nada, era um engodo. Ela apresentou provas de que a construção do poço refletia estratégias de desinformação conhecidas dos templários. Poços falsos destinados a ruir, inundar ou enganar intrusos. O objetivo não era esconder o tesouro debaixo da terra, mas sim desviar a atenção do verdadeiro cofre, que estava posicionado lateralmente e era acessível através da câmara secreta do pântano. Os infames túneis de inundação que intrigavam os caçadores de tesouros há séculos fizeram, de repente, sentido. Não eram aleatórios, eram alarms, armadilhas hidráulicas concebidas para serem ativadas quando a pressão mudava perto do Poço do Dinheiro, garantindo que qualquer pessoa que tentasse escavar ali se afogaria muito antes de chegar ao verdadeiro cofre. Marty exalou bruscamente ao aperceber-se do que tinha acontecido. Cada truque de engenharia, cada colapso, cada revés exasperante, não eram falhas. Eram proteções deliberadas, concebidas por uma cultura famosa por esconder segredos por detrás de camadas de confusão intencional. A ilha não era um puzzle caótico, mas antes uma estratégia brilhantemente orquestrada. Emma destacou como até os primeiros exploradores, no século XVIII, acionaram inadvertidamente o sistema de defesa da ilha ao escavarem no local errado. A partir desse momento, todos os exploradores subsequentes seguiram a mesma premissa errada, a de que o poço era o coração da ilha. Mas agora, com a geometria celeste, o mapeamento sísmico e a descodificação estrutural revelados, a verdade parecia quase dolorosamente óbvia. A abóbada nunca esteve debaixo do poço. Deveria ter sido sempre acedida lateralmente, através da câmara pantanosa alinhada com as estrelas, descendo o túnel inclinado e entrando na abóbada com portas de pedra, onde a massa metálica aguardava intocada. O mapa transformou-se diante deles, já não um caos de teorias conflituantes, mas um único projeto coerente. Uma sequência deliberada de alinhamento, desorientação e preservação, engendrada por pessoas que previram intrusos séculos antes. A câmara, o túnel, a porta de pedra, o tesouro metálico, não eram fragmentos de pistas desconexas, eram o produto de um plano arquitetônico unificado, executado com precisão e intencionalmente ocultado. A história da ilha mudou num instante. Já não era um cenário de confusão e especulação. Era a execução de uma grande estratégia, que Emma Culligan acabara de decifrar peça a peça. Satisfeita com o facto de o modelo digital estar perfeitamente alinhado com as varreduras do terreno, Emma liderou a equipa em direção ao pântano, os seus olhos procurando qualquer coisa que pudesse confirmar o mapa na realidade. À medida que avançavam, uma fina camada de lama desprendeu-se sob a sua luva, revelando um triângulo de pedra esculpido com precisão, as suas arestas de uma perfeição sobrenatural, a sua simetria demasiado precisa para ser acidental. Rick quase caiu de joelhos. A forma era inconfundível, a mesma linguagem geométrica da cruz de Nolan, o mesmo vocabulário matemático esculpido nos ossos da ilha Oak, só que este triângulo apontava como uma flecha, diretamente para a anomalia que Emma detectara, um marcador que esperou séculos por alguém que o pudesse decifrar. Marty traçou o ângulo com um nível laser, e o feixe atravessou o pântano em direção às coordenadas exatas que Emma tinha calculado. O alinhamento coincidia com a trajetória celeste de 1347 que ela tinha cartografado, onde se encontrava a estrela polar durante os últimos anos da dispersão dos Templários.
sustiveram a respiração, não por ser uma coincidência, mas porque não era. A geometria, a trajetória da estrela, a precisão da era templária, tudo se encaixava com uma clareza que parecia quase scriptada. Rick murmurou que aquele era o marcador que todas as equipas de busca anteriores tinham ignorado sem se aperceberem da sua importância. Agora, descoberto e inegável, completava a ligação entre o mapa, o solo e o cofre, uma confirmação física de tudo o que Emma acabara de descodificar. O guincho range enquanto a sonda desce pela abertura estreita que Emma triangulou. Pela primeira vez em toda a temporada, ninguém fala, nem mesmo Jack. A haste de metal atravessa a turfa macia, depois o lodo, depois o barro espesso, e depois um baque seco, um som oco e estruturado, o bater inconfundível da madeira trabalhada. O pulso de Emma dispara. Limpa o pó do monitor e identifica a madeira pela sua densidade. Carvalho medieval, encharcado, pesado e resistente. O mesmo material documentado nos cofres de armazenamento dos templários. Baixam uma segunda sonda. E o som desta vez é diferente. Um toque metálico nítido que percorre o cabo como um sussurro vindo de baixo. Todo mundo congela. Não são detritos aleatórios. Não é uma pedra. É algo forjado, algo valioso. Marca a profundidade. 27,4 pés. Exatamente o número que o seu modelo previu dias antes mesmo de iniciarem a varredura. Rick encara-a, incapaz de esconder o tremor nas mãos. Já não estão a fazer suposições. Estão a seguir instruções escritas há 7 séculos por pessoas que esperavam que este cofre fosse encontrado muito tempo depois de terem partido. À medida que Emma executa as equações finais, os dados estabilizam numa única e incontestável verdade. As leituras de massa correspondem a metais não ferrosos de alta densidade. Os formatos mostram aglomerados retangulares empilhados. Os valores de ressonância são idênticos às assinaturas de ouro em barras testadas. O revestimento de pedra do cofre parece intacto, o que significa que nada se deslocou, nada desabou, nada vazou. Está selado exatamente como foi construído. Ela vira-se para a equipa e diz isto claramente. Sam Drama, sem hesitação. Este é o cofre do tesouro com maior probabilidade de ser encontrado na Ilha Oak. O rosto de Rick contorce-se, não de medo, mas de admiração. Décadas de procura. Décadas de becos sem saída. Décadas de dor e persistência. E agora Emma deu-lhe a resposta mais próxima que alguém já recebeu. Ele avança enquanto ela espeta uma simples bandeira vermelha na lama. Sem cerimônias, sem discurso, apenas um marcador acima das coordenadas que o seu sistema verificou sem sombra de dúvida. O sol põe-se sobre o pântano, projetando longos reflexos dourados na água, como se a própria ilha reconhecesse o que acaba de acontecer. 300 anos de lendas, desinformação, sacrifícios e obsessões, convergindo para um único ponto que Emma Culligan finalmente iluminou. O lugar onde a história pode terminar, ou onde o maior capítulo está prestes a começar.